Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma dica do secretário calculista. Hoje nós vamos tratar acerca de uma recente decisão do TRT aqui do Rio de Janeiro que considerou como devidas horas in itinere ao trabalhador dentro do período pré-reforma trabalhista. Vamos dar uma verificada aí o que o acórdão deferiu, vamos verificar lá na inicial os parâmetros do cálculo e vamos jogar isso para o PJ Calc. Vamos verificar como é que a gente calcula isso no PJ Calc, ok? Primeiramente, é bom a gente relembrar o que diz a CLT acerca das horas in itinere. Essas horas são horas consideradas como à disposição do empregador. São horas que o trabalhador gasta no deslocamento casa-trabalho e trabalho-casa e que são horas consideradas como à disposição do trabalhador. Ou seja, em última análise, são horas trabalhadas, como se fossem horas trabalhadas, sujeitas ao pagamento de horas extras, inclusive. Os requisitos para que se tenha essa situação de horas in itinere estão previstos lá no artigo 58, precisamente no parágrafo 2º da CLT, também súmula 90 do TST. Basicamente, são 3 requisitos que são necessários para que se configurem horas in itinere. Primeiro, o local de trabalho tem que ser de difícil acesso. Segundo, o local de trabalho ele não deve ser servido por transporte público. O acesso ao local de trabalho não pode ser servido por transporte público. O segundo requisito é que o local de trabalho, o acesso ao local de trabalho, não pode se dar por transporte público, ou seja, um local sem transporte público regular. E a terceira situação para a configuração das horas in itinere é que a condução, o transporte que vai levar o trabalhador até o local da empresa e de volta à sua casa, essa condução tem que ser fornecida pelo empregador. Estando presente essas 3 situações, tem-se as horas in itinere. Agora, a partir da reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017, essa regra mudou. Essa regra mudou, tal qual acontece, por exemplo, com o intervalo intrajornada. No caso do intervalo intrajornada, nós já temos até um vídeo aqui no canal, que não é que o intervalo intrajornada deixou de ser devido, não. Mas ele deixou de ter natureza salarial, deixou de gerar reflexo e tal. No caso das horas in itinere, elas deixaram de existir depois da reforma. Elas não são mais consideradas como horas à disposição do empregador. Se elas forem deferidas, se houver deferimento, se houver a configuração dessas situações que nós vimos, dessas 3 condições que nós vimos, obviamente, elas têm que ser incluídas na jornada de trabalho e vão ser apuradas e a gente vai aprender aqui como é que faz. Então vamos ao caso concreto. Nós temos aqui um acórdão de um recurso julgado junto à 3ª turma do TRT daqui do Rio de Janeiro, em que esse acórdão, essa turma, ela manteve o entendimento do juiz de primeiro grau, 3ª vara de Campos dos Goitacazes, e que as horas in itinere são mantidas. A sentença de primeiro grau, ela deferiu o pagamento das horas in itinere. Aqui, quanto ao mérito da pretensão autoral, o pedido de condenação da parte réu ao pagamento das horas in itinere durante o período da admissão até 11/11/2017. Aqui na inicial, ele fala que o reclamante trabalhava na escala de 4x4, sendo 2 dias das 7 às 19 e 2 dias de 19 às 7. E aqui no tocante à volta, o autor alega que desembarcava do ônibus às 20h30, quando ele tinha que sair às 19 horas, e quando ele saía às 7 horas da manhã, ele desembarcava às 8h30 da manhã. Então essa era a jornada dele e ele pleiteia essas 3 horas extras diárias, tá ok? 1h30 na entrada e 1h30 na saída. E foram deferidas aqui as horas in itinere acerca dessa situação. Verificando a sentença, a gente constata que ele foi admitido em 6/1/2016, foi dispensado em 4/2/2020 e a sua última remuneração era R$ 3.069,73. Ok? Então a gente fez aqui um apanhado dos dados. Vamos fazer aqui um resumo desses dados. Ele foi admitido no dia 6/1/2016, foi dispensado no dia 4/2/2020. A última remuneração dele, R$ 3.069,73. Trabalhava na escala de 4x4. Ainda aqui na sentença eu verifiquei que o divisor foi de 180 dias. Tá ok? Então vamos montar esse cenário aqui. Inicialmente, foi o que nós falamos. Até 11/11/2017, as horas in itinere são consideradas. O acórdão, a sentença de primeiro grau e o acórdão mantiveram. A partir da vigência da reforma trabalhista, não valem mais, não são mais devidas.
mas até, assim, o acordo foi claro, até 11/11/2017. Quanto ao limite do fim das horas itinerary, a sentença, voltando aqui, ó, ela é clara, até 11/11/2017, tá ok? Até 11/11/2017. Então nós vamos apurar as horas itinerary até 11/11/2017. Bom, então vamos agora municiar o PJE Calc. Vamos em criar um novo cálculo. Vamos em parâmetros do cálculo. Você lança estado e município de prestação de serviço. A admissão nós vimos que foi em 6 de janeiro de 2016. A demissão 4 de fevereiro de 2020. O ajustamento vamos colocar a data de hoje mesmo, 26/7/2022. E para efeitos aqui desse cálculo já basta. Bom, agora vamos lançar a escala de trabalho. A gente verificou, lendo a sentença, a coisa julgada, a petição inicial, que ele trabalhava numa escala de 4x4, tá ok? Essa escala ela foi fixada como sendo das 7 às 19 durante 2 dias e das 19 às 7 durante 2 dias. Mas como nós vimos, nos dias que era para ele entrar às 7 da manhã, ele entrava às 5h30 e quando deveria sair às 19 ele saía às 20h30 e nos dias que ele deveria entrar às 19 ele entrava às 17h30 e quando ele deveria sair às 7 horas da manhã ele saía às 8h30. Então nós vamos lançar aqui o cartão de ponto. Antes disso, algumas pessoas podem estar perguntando assim: se a sentença fixou um número já estipulado de horas extras por dia, no caso 3 horas extras, não seria o caso, em vez de lançar o cartão de ponto, a gente vir aqui na verba mesmo, por exemplo, aqui horas extras, e lançar aqui já uma quantidade informada de horas extras mensais? Bom, nesse caso aqui, eu sempre, e ainda mais nesse caso, né, que é a escala 4x4, né, você teria a quantidade de dias certinho do mês. Então, eu sempre prefiro lançar o cartão de ponto, mesmo com a quantidade fixa de horas extras, a não ser que a sentença estipule a quantidade mensal. Se a sentença estipular a quantidade mensal, são devidas 50 horas extras em todos os meses do pacto. Aí eu venho aqui e informo, 50 horas extras. Tá? Mas se a sentença fixa a quantidade de horas extras por dia, eu sempre lanço o cartão de ponto. Sempre. Tá ok? Isso é uma observação que eu faço, é assim que eu apuro. Então vamos lá. Cartão de ponto, novo. Bom, no cartão de ponto nós temos 6 itens que o compõem. O item período, o item formas de apuração, o item jornada de trabalho padrão, o item período de descanso, o item horário noturno e o item preenchimento de jornada. Desses 6 itens, nós não vamos trabalhar o item período de descanso e horário noturno. Esses dois, nesse exercício agora, a gente não vai ver, ok? Bom, então vamos começar. Em período, a primeira mudança que nós temos que fazer é aqui em data final. Aqui a gente tem que, na hora de apurar as horas em itinerary, aqui a gente tem que limitar o período final, que vai ser dia 11/11/2017. Então aqui não tem escapatória. Quanto às formas de apuração, nós vamos desconsiderar aqui os feriados, porque não é o caso. Não vamos mexer por enquanto em mais nada aqui. Aqui em jornada padrão de trabalho, nós já verificamos aqui um detalhe que é importante a gente falar aqui. Ó. Ele tá trazendo uma jornada semanal de 44 horas, que equivale a uma jornada mensal de 220, ou uma jornada diária de 8 horas. Isso está em desacordo com a coisa julgada, porque a gente verificou, e eu disse lá no começo, que o divisor a ser utilizado foi o de 180 horas, porque há previsão em convenção coletiva, a sentença informa isso, a inicial traz isso, o divisor deve ser 180. Então esse divisor aqui está errado, isso vai trazer uma inconsistência, um prejuízo até para o autor. Quanto maior o divisor, menor o valor. Vamos lá em dados do cálculo e vamos alterar, aqui em parâmetros do cálculo, alterar o divisor para 180. Isso aqui, obviamente, deve ser feito no momento próprio. No momento que nós estamos parametrizando o cálculo, a gente deveria ter observado essa carga horária padrão. Mas fica aí de aprendizado. Tá ok? Divisor. Salvamos. Vamos em novo. Agora sim, ele já traz com as 36 horas semanais, 6 horas diárias. Ok. Preenchimento da jornada é escala. Então nós clicamos aqui em escala. Bom, aqui em escala, a gente verifica aqui, ó, nessa opção escala aqui do lado esquerdo, que ele traz algumas escalas já pré-configuradas. Mas nenhuma dessas aqui atende à nossa necessidade.
Porque a escala dele é de 4x4, ou seja, ele trabalha 4 dias e descansa 4 dias. Aqui, ó. Nós temos isso aqui em previsão de norma coletiva, como é o caso dele. Tá? Vale da compensação, escala semanal 4x4, 4 dias de trabalho por 4 dias de descanso, encontrando previsão em norma coletiva. Então nós vamos lançar uma jornada aqui em que ele trabalha 4 dias e descansa 4. Como é que a gente faz isso? Se não tem a escala já pronta aqui, pré-configurada. Aqui em quantidade de dias, a gente lança 8. Ok? 4 mais 4. E agora nós vamos configurar a escala. A escala contratual foi das 7 às 19, 2 dias, e das 19 às 7, 2 dias. Mas não é essa que a gente vai lançar, senão ele não apura hora extra. A gente vai lançar das 5h30 até as 20h30, que foi a jornada real que ele alegou. Não vamos colocar intervalo intra-jornada porque não é o caso, não foi deferido, não é o caso aqui do nosso exemplo. 2 dias nessa jornada e nos outros 2 dias ele entrava às 17h30 e saía às 8h30 da manhã do outro dia. Ok, salvamos. Vamos visualizar cartão. Está aqui o nosso cartão. As horas extras que nós vamos usar lá como as horas itinerary. Vamos agora em verbas. Expresso. Temos aqui ó, horas em itinerary. Salvar. Parâmetros da verba. Vamos limitar aqui também ó, no período 11/11/2017. O salário pago ele já traz a base, multiplicador 1,5, que é considerado hora extra. E aqui em quantidade, nós vamos importar do cartão de ponto, como horas extras. Tá aqui. Tá apurado as nossas horas in itinerary, tá ok? Alerta laranja, a gente regera. E aí a sentença manda apurar os reflexos, depois seria só o caso aqui de chegar e apurar os reflexos. Tá ok? Então tá aí dada essa dica. Horas in itinerary durante o período pré-reforma trabalhista, a gente apura como horas extras, normais. Tá? Não tem mistério nenhum. Tá ok? Então fica mais essa dica do secretário calculista. Esperamos que todos tenham gostado. Se inscreva aí no nosso canal, tá ok? Dá aquele like aí para fortalecer. E nos vemos em breve com mais dicas do secretário calculista. Um abraço a todos e até lá!